porque o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, emitiu um alerta sobre possíveis movimentações financeiras atípicas, que agora estão sendo investigadas pela Polícia Civil em duas frentes. A primeira é em relação a 11 milhões de reais que foram sacados das contas do clube entre 2021 e 2025. A Polícia Civil agora trabalha para descobrir o motivo desses saques e aonde foi parar este dinheiro. A segunda frente de investigação é referente ao presidente Júlio Casares, que recebeu em suas contas particulares entre 2023 e 2025 em torno de 1,5 milhão de reais. Esse valor foi depositado em 12 vezes de até 49 mil reais. O que acontece? Segundo o COAF, em depósitos a partir de 50 mil reais, o Conselho ele é notificado automaticamente. Portanto, depósitos abaixo desse valor consistem numa técnica usada para burlar os sistemas de investigação. O Júlio Casares justificou ao banco que este recebimento de valores é referente a bonificações de campeonatos do São Paulo. Já os advogados do presidente se manifestaram em nota, afirmando que todas as movimentações financeiras de Júlio possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução da sua capacidade financeira. Esclarecem ainda que antes de assumir a presidência do São Paulo, Casares desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com boa remuneração. E, portanto, a origem e o lastro de tais movimentações serão detalhadas e esclarecidas no curso das investigações. Já o São Paulo se manifestou dizendo que se coloca à disposição das autoridades no que for necessário para com as investigações. Vale dizer que o São Paulo, ao final desta temporada, passará por uma nova eleição para a presidência para os próximos 3 anos e que, por conta disso, desde o ano passado, os bastidores políticos do clube estão bastante aquecidos. Com essa novidade que vem à tona agora, Júlio Casares passa a sofrer mais pressão política e agora a gente fica aí no aguardo acompanhando o rumo dessas investigações. Falando de futebol, vale dizer que o São Paulo encerrou hoje pela manhã aqui os treinos em Cotia, no CT da base. O São Paulo começou essa pré-temporada por aqui, né, principalmente para promover uma maior integração entre os profissionais que estão chegando ao clube. No campo, o Danielzinho e o Carlos Coronel, recém-contratados, e fora de campo, 12 novos profissionais, principalmente para o departamento médico. Então, para agilizar essa integração, vieram todos para cá ficar concentrados e começar a temporada aqui, já que o tempo é curto, né? No domingo, o São Paulo já estreia no Campeonato Paulista, fora de casa, contra o Mirassol, viaja no sábado para Rio Preto. Amanhã o São Paulo já está voltando para o CT da Barra Funda para continuar as atividades, e a boa notícia em meio a isso tudo é que Lucas Moura e Caleri vêm treinando normalmente com os companheiros, recuperados seus problemas físicos, e devem estrear junto com o São Paulo no próximo domingo. O Caleri disse, inclusive, que está se sentindo um menino ansioso, como se estivesse treinando pela primeira vez com os profissionais. Não à toa, né? O jogador ficou aí cerca de 9 meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho, a pior lesão da carreira dele. Portanto, é um recomeço também para o centroavante tricolor. Por hoje é isso. Um abraço, bom programa. Beleza, obrigada, Júlia. Então vamos lembrar aqui, começando pelo Caleri, a cobertura completa dessa investigação policial sobre a situação do São Paulo, se acompanha no nosso ge.globo, tá? O Caleri, como terminou a Júlia nessa participação dela, teve uma grave lesão em 2025, né? E olha para 2026, olha para 2026 como uma possibilidade de dar a volta por cima, né? De um ano de redenção, de ser o que ele gostaria, de viver o que ele gostaria de ter vivido em 2026. Ele perdeu, isso foi em abril, né? Então era essa conta que eu queria fazer aqui. Perdeu a temporada inteira, praticamente, né? Porque é diferente do... Foi no jogo no Newton Santos que ele se contraiu. Diferente desse ano de 2026, em que a gente vai ter o Brasileirão começando no fim do mês. O Brasileirão estava com a 4ª rodada. É quando ele se machuca, em abril, portanto. 18 jogos só disputados e 3 gols marcados. Todos eles no Campeonato Paulista. Mirassol, Ponte Preta e Grêmio. E aí ele olha para 2026... com uma expectativa de dar aquela volta por cima, né? De viver o ano que ele não pôde viver em 25. Tem a confiança dos torcedores? Sim. Sim. Tem o mais difícil, que é a confiança dos torcedores.
de conquistar, né? Ele é tratado como um ídolo, né? Como uma referência. O São Paulino ama o Calleri. Agora tem que voltar a recuperar fisicamente e jogar, né? Porque o ano passado o São Paulo foi muito complexo, né? O time encontrava uma forma de jogar, começava a lesionar um ou outro, e é igual o castelo de cartas. Terminou o ano, assim, com muitas lacunas, um time sem muita cara, sem muita identidade. Né? Eu acho que o maior desafio para o São Paulo esse ano é encontrar uma identidade e reconstruir o moral desse time. E descobrir o que está acontecendo na questão física, né? Porque, assim, muita coisa. Tudo bem, tem questões que são palpáveis, que são ajustáveis, na questão de prevenção de lesão, tratamento de lesão, mas tem outras que são o imponderável, né? Sim. O São Paulo perde os 3 centroavantes. O Calleri fez 18 jogos, o André fez 20 e o Ryan Francisco fez 8. No momento que o André começou a ficar bom... E os 3 tiveram problema de ligamento. Houve jogos em que o São Paulo tinha 18 jogadores. E aí tu, baseado nisso, né? Os 3 centroavantes se lesionam já, é uma dificuldade. E a gente tem que entender e aceitar que o time de São Paulo tinha Oscar, Lucas e Calleri. O time do São Paulo era moldado em cima desses 3 jogadores, 3 personagens. E os 3 tiveram um ano muito ruim de lesões. Então, assim... O Oscar dificilmente vai voltar a jogar. Então assim, foi um ano muito difícil e óbvio, entre outros problemas, agora está vindo à tona aí essas questões com o São Paulo, que está no GE, mas podia estar em outra página, né? Então assim, isso tudo tem as questões esportivas, as questões administrativas e aí tudo converge para a gente entender o porquê desse ano tão complicado de São Paulo, né? E esse ano... Vale para o Botafogo também, a gente está falando que o Botafogo já começa com o treinador, ainda bem, porque se fosse na mesma pegada do ano passado, quantas rodadas do Brasileiro o Botafogo estaria sem treinador? Porque o Brasileiro esse ano começa em 28 de janeiro. Então, assim, os times não têm aquele estadual que são 2, 3 meses para fazer uma leitura, para corrigir o rumo. Se tu pegar esse final da janela, que termina em março, quantas rodadas do Brasileiro tu já vai ter? Já pode estar fora da briga pelo título. Trazido essa observação do Praz sobre as lesões, elas realmente, do São Paulo, chamaram a atenção. Há anos, né? Há anos, né? Exatamente, Ana. De um clube... Pioneiro. Que lá atrás, você como repórter lembra disso, quando se falava do São Paulo era sempre a referência, o refis do São Paulo. Jogadores que atuavam no exterior, quando vinham ao Brasil, eles se tratavam no São Paulo. Então... Você tem aí um sintoma de uma certa degradação nessa questão. A outra que me chamou muito a atenção, por isso que eu digo que futebol são sempre várias parcelas, que a temporada de 2025, poucas vezes eu vi uma equipe tão apática quanto aquele São Paulo que perdeu para o Fluminense no Maracanã. Foi goleado pelo Fluminense no Maracanã. Um time sem alma, né? Uma facilidade tal... que não dá para condicionar apenas as lesões. Não é? Então, acho que essa situação pela qual o São Paulo está passando agora fora de campo, embora muita gente às vezes diga assim, não, mas isso não entra em campo. O Praz, como jogador, como ex-jogador, pode dar o testemunho. O jogador não é um ser alienado que não sabe o que está acontecendo. O cara está vendo ali. Enfim, o São Paulo teve um final de ano onde aconteceram vários desligamentos de funcionários. Imagina, PC, tu está com dificuldade financeira, está atrasando salário, e aí tu olha o presidente sendo investigado por uma série de coisas. Tu fala, não é possível, né? Exato. Então, aí a gente começa a entender o porquê das coisas acontecerem. Né? O arremate do São Paulo na temporada, no Campeonato Brasileiro, é muito ruim, tanto que o São Paulo termina fora de qualquer possibilidade de disputar Libertadores, e começa o ano terminou o ano de forma atribulada, que começou com a denúncia sobre o uso indevido dos camarotes, e começa o ano agora com investigações que diretamente atingem o presidente do clube. Não, e assim, faz 10 anos, pouco mais de 10 anos, que teve o impeachment, a renúncia, né, do Carlos Miguel Aidar. Isso. E eu achava que aquilo ali era o fundo do poço para o São Paulo, porque um time pioneiro, né, como a gente já falou aqui, em estrutura, com o CT de Cotia, com uma base super, né, que viveu o auge aí desses 10 anos para trás. Nesse período, o São Paulo foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Teve aquele título da Sul-Americana, teve um vice-campeonato brasileiro também
um pouco mais anterior, mas em 10 anos, o São Paulo está passando de novo por um caso que ainda está sendo investigado, mas que envolve fomentos de corrupção. Sim. Atinge a credibilidade, né, de cada a imagem do clube. A gente está falando de 10 anos. E isso bate na imagem do clube. A gente está falando de 10 anos que o São Paulo passou por, assim, sem contar a imagem que deixou o Aidar, né, com coletivas, entrevistas horrorosas. E, assim, e a credibilidade de um clube pioneiro, multicampeão como o São Paulo, não pode ficar assim, gente. Eu fico pensando, eu como jornalista formada em São Paulo, fui setorista do São Paulo, iniciei minha carreira como setorista do São Paulo. Em 2009, quando eu iniciei minha carreira, a gente falava assim, o São Paulo vai brigar por título todo ano para sempre. Certo. Porque vinha do tricampeonato brasileiro, e quase bateu 4 em 2009, antiga, né? O time estava mal, troca o técnico e tal. Em mata-mata de Libertadores. E isso não se confirmou, porque é isso, né? As democracias, elas vão se esfarelando e vão surgindo novas formas de poder dentro dos clubes de futebol no Brasil. E o São Paulo se deixou levar e entrou nesse buraco e não consegue sair. Só que eu achava, quando a gente viu o caso do Aidar, que o buraco ali era o final. E não é. Encontraram mais formas de colocar um gigante como São Paulo em mais um buraco. Eu acho isso inadmissível, assim, como, mais uma vez, como jornalista formada dentro, né, cobrindo São Paulo, é muito triste você olhar essa situação, porque é um clube desse tamanho e que as pessoas se apoderam dele, não é exclusivo do São Paulo, mas especificamente falando do São Paulo, se apoderam do clube mais para sugar do que para investir. E assim, foi feita uma denúncia, né, pelo Comitê Fiscal do São Paulo para a Polícia Civil, né? Sim. E aí vai ser investigado, abriu um inquérito. Ok, isso é uma questão criminal, né? Fora do São Paulo. E aí vai fazer o inquérito, vai fazer a investigação e vai ter um desfecho. Ok, agora o que me preocupa é a reação de dentro do clube. Isso. Dos conselheiros. Eu sempre falo isso. O Casares é o culpado. Ele a ponta, a personificação. Mas quem elege, quem muda estatuto, quem reforma estatuto, quem cria um estatuto... E o São Paulo é um time nada democrático em relação a isso, né? Quem conivente com certas coisas que acontecem no dia a dia são os conselheiros. Então, assim, o que o Conselho de São Paulo vai fazer a respeito disso? Vai ter a investigação da Polícia Civil, mas e o Conselho de São Paulo? Porque não adianta, a Polícia Civil vai investigar, vai fazer, e aí depois, e o próximo presidente? E os próximos conselheiros? Então, assim, o ponto X da questão, para mim, é o Conselho Deliberativo de São Paulo. O que está acontecendo lá dentro? O que vai acontecer? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser o posicionamento? Porque até agora a gente não vê praticamente nada. É isso.